Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começa o Evangelho dizendo que apresentaram a Jesus um homem mudo. Jesus expulsa o demônio e ele começa a falar. O pecado deixa também o homem sem palavras. O demônio vai logo tirando a fala, o anúncio da palavra de Deus, e também a fala é a expressão do coração, dos sentimentos. Quantos que não podem expressar os seus sentimentos também por causa dessas dificuldades? Jesus liberta, então o homem fala. Hoje, quantos ainda são calados, amordaçados e não podem falar? Não podem falar a verdade, não têm segurança para poder falar dos seus sentimentos. Quanto preconceito e quanta opressão. Também a falta de instrução, de educação, de escolaridade, deixa as pessoas caladas, envergonhadas. Por isso precisamos também lutar para que todos possam falar bem, falar de Jesus Cristo, falar a verdade e ter também as condições necessárias de um bom relacionamento. Ainda o texto sagrado diz que as multidões ficaram admiradas, porém os fariseus criticaram Jesus e ainda fizeram um insulto, uma blasfêmia, dizendo que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava demônios. Aqueles que não querem crer, qualquer obra de Deus se torna em vão, porque eles estão fechados à graça de Deus. O evangelista Mateus não dá muita atenção, então não continua o discurso de Jesus, apenas diz que ele continua a caminhada e percorria toda a região, ensinando nas sinagogas e curando todos os doentes. E, último trecho do evangelho, Jesus olha para aquela multidão e tem compaixão. E acrescenta o evangelista, porque era uma multidão que não tinha pastor, que não tinha zelo, que não tinha cuidado. Isso também denunciando os pastores do Antigo Testamento, que não tinham esse zelo pelo seu povo, os maus pastores. E depois Jesus diz: roga ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a colheita. O dono da messe é Deus, a humanidade é do Senhor, e continua pedindo também a cada um de nós a oração e a disponibilidade para o zelo, para o cuidado. E aqueles que colocam a disponibilidade devem servir bem. Jesus continua também dizendo que não pode ser maus pastores, tem que cuidar bem, tem que zelar. Nós temos o grupo dos apóstolos, temos sucessores que são os bispos, temos os colaboradores na igreja que são os padres religiosas, mas o chamado é para todos os batizados, ainda mais no mundo desafiador como o nosso, de tanta doença, de tantas mortes, de tanto sofrimento. Jesus tem compaixão,
mas precisamos também amolecer o nosso coração e nos envolvermos dessa maneira. Não basta ter fé individual, isolada, acomodada, mas uma fé muito concreta e em prol das pessoas. E nesta terça-feira, dia 6 de julho, nós celebramos Santa Maria Gorete. Ela foi assassinada de modo brutal por defender sua dignidade de filha de Deus. Há muitas mulheres, ainda hoje, sendo feridas pelo machismo e outras atitudes que são criadas entre nós. Mas Deus assim não quer, e na obra da criação, Ele criou o homem e a mulher na mesma dignidade. Santa Maria Gorete mostra-nos que a dignidade não se relativiza e não se compra e nem se vende. A vida será sempre dom e assim deve ser defendida e amada.